Qual é o nosso sonho hoje? Eu acredito que o sonho de milhares de pessoas hoje é a cura. Porque o coronavírus está matando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Hoje estamos focados nisto. Queremos a cura, queremos a vacina. Eu gostaria de ler um texto que fala também de cura. Se encontra em 1 Pedro 2, 24 e 25, e diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Observe esse texto. Esse texto nos fala que o Senhor Jesus Cristo carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E os nossos pecados geraram o que em Cristo? Uma chaga. Diz a palavra de Deus que pelas chagas de Cristo nós fomos sarados. As chagas foram os pecados que provocaram, como eu disse. Foi a maldade humana, foi a falta de amor, a falta da visão que estava vindo ao mundo um Salvador, o Messias do povo judeu. A falta desta visão, da compreensão real de quem era Cristo, levou-os a matar o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que a morte de Cristo foi necessária com um objetivo maior, como diz o texto, para que nós fôssemos sarados. Aquelas chagas que os nossos pecados provocaram em Cristo Jesus eram, na realidade, as nossas chagas, aquilo que o pecado provocou em nós. Ou seja, o pecado trouxe às nossas vidas a condição de mortos. É a mesma coisa quando nós pegamos o vírus, nós pensamos logo na morte. Estou condenado à morte. Dentro de 14 dias eu vou saber se eu vou morrer ou não vou morrer. Ou quem sabe futuramente se eu pegar. Estamos todos, vamos dizer, atemorizados diante do coronavírus. E muitas pessoas estão se fechando cada vez mais nas suas casas, evitando contato, usando luvas, usando máscaras, usando álcool em gel, para protegerem, para que não venha o pior, que é a morte. Sabe, nós estamos centrados nisso e esquecemos de estarmos centrados em uma coisa. E é exatamente nessa sexta-feira é que nós relembramos a morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário. A única morte que trouxe para nós um antídoto contra o vírus do pecado. A única morte que levou sobre ele as nossas chagas que foram provocadas pelo vírus do pecado e que nos levou à condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, tomou sobre si toda a nossa enfermidade provocada pelo pecado que nos levaria à morte. Pelas suas chagas nós fomos curados. A grande pergunta é: o pecado ocasionou em Cristo as chagas. Mas o pecado foi destruído com a morte de Cristo. Mas, e nós? A grande pergunta hoje é: e nós? Temos a plena consciência disto? Que nosso coração foi curado? Que a nossa alma foi salva? Que o sangue de Jesus, que é o verdadeiro antídoto, que é a vacina de Deus para nós estamos vivendo esse Cristo e agradecendo a Ele pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário? Ou simplesmente estamos concentrados e mortos de medo com a possibilidade de uma morte física? Lembre-se uma coisa, ainda que o coronavírus venha nos vencer e nos levar à morte, a morte física não tem efeito nenhum sobre a morte espiritual. Porque Jesus
pagou o alto preço no Calvário. Então, meu querido, você tem que viver no dia de hoje grato. Você tem que louvar a Deus por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. Você tem que olhar para a cruz e se reencontrar com Cristo Jesus. É como se nós pudéssemos estar lá agora e abraçarmos aquele que morreu por nós. É como se nós pudéssemos estar diante do túmulo vazio e o Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos e abraçarmos a Ele e dissermos a Ele: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor curou a minha alma. Obrigado, Senhor Deus, porque o objetivo do Senhor foi me trazer a verdadeira salvação e me trazer a vida eterna. Hoje é dia de gratidão, de você agradecer da libertação que Deus efetuou sobre o cativeiro do diabo. Assim como Moisés libertou o seu povo do cativeiro do Egito, o Senhor Jesus Cristo nos libertou do cativeiro do diabo, do cativeiro da morte, porque Ele, Jesus Cristo, venceu a morte por causa de nós. Existe maior amor do que esse? De se tornar a nossa vacina através da morte, através das chagas, através da cruz, para nos dar a vida? Este é o grande amor de Deus. Abrace esse amor, louve a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos diz a palavra do Senhor que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele em vida. Agora, diz o texto, sejamos justos, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Ele nos diz nesse texto exatamente o seguinte: porque estáveis desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. O nosso pastor, o nosso bispo da nossa alma é unicamente o Senhor Jesus Cristo. E aí no final do versículo 24 ele diz: vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nós somos sarados com o objetivo de vivermos a justiça de Deus em nós. Seja justo, seja honesto, seja um homem puro de coração, porque foi isso que Cristo conquistou para nós, a verdadeira pureza, a verdadeira saúde, a verdadeira libertação do vírus do pecado. Você já foi sarado? Você já se entregou a Cristo Jesus? Volte-se para a cruz de Cristo. De lá vem o antídoto para a nossa salvação, para que nós não morramos, mas vivamos para o Senhor. Que Deus o abençoe e seja grato. Grato pela cruz, grato pela morte do seu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um grande abraço.